Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Os amados podem se assentar. Uma alegria voltar a essa casa. Quando a gente chega aqui, a gente revê, né, os amigos, os irmãos. Eu estava falando com a pastora Soraya de orar ali, né? Comecei a chorar, porque a gente faz um filme, né, irmãos, na nossa cabeça de tudo aquilo que a gente viveu aqui. Eu sei que muitos irmãos estão aqui, são novos, né, não estiveram conosco, mas foram 16 anos neste lugar. E a gente viu esse lugar florescer, crescer. Quando chegamos aqui é tão pequeno. E tem pessoas aqui que ainda dessa época quando eu cheguei aqui, né? Eu fiquei 16 anos, eu estou ausente daqui por quanto tempo? 5, 6, quase 7 anos, né? E já não estou mais aqui, então muita gente saiu, muita gente chegou, enfim, né? Então, essas mudanças que acontecem, mas é muito bom poder estar nessa casa. É muito bom experimentar o agir, o poder de Deus, é muito bom você lembrar dos feitos do Senhor. Irmãos, isso é algo muito precioso, porque aqui nós vivemos muitas guerras, mas muitas vitórias, né? O pastor falou aqui do culto, a vida, eu pensei, uma festa água, que foram muitos anos, 10 anos, você fazendo a festa lá na rua, fechando a rua, e foi um tempo muito precioso, né? Bazar, muitas coisas, né? Que Deus foi dando estratégias para avançarmos. Vivemos um tempo muito precioso, estou muito feliz de poder estar aqui, porque aqui também foi a minha escola, né, irmãos? Aqui foi a primeira igreja que pastoreei como pastora titular. E vir aqui nessa casa que foi a escola que Deus me presenteou, uma igreja que me amou, me acolheu, que lutou as minhas guerras, meu filho com câncer, foram vocês que lutaram junto comigo essa guerra, vencemos essa guerra, e passamos momentos difíceis, uma perda da minha mãe, mas a igreja esteve comigo. Então, assim, temos muitas coisas para lembrar, coisas boas, e tenho certeza que Deus, Ele tem coisas maiores para fazer neste lugar. Você crê nisso, em nome de Jesus? Deus tem coisas maiores para fazer neste lugar. Nós não podemos viver do passado, saudosismo. Eu estou aqui lembrando que a Bíblia diz que a gente tem que trazer memória e traz esperança. Então, eu estou falando com vocês de coisas que vivemos, coisas que experimentamos, muitos encontros, muitos moveres, coisas sobrenaturais para trazer a nossa memória que o nosso Deus ele é poderoso. A Bíblia diz que quero trazer a memória aquilo que me traz esperança. O mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que continua sendo Deus no presente e será eternamente. Amém? Então nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, porém o nosso Deus ele trabalha com propósitos. Às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus, mas a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, ainda que hoje vocês estejam vivendo outra realidade, eu também estou vivendo uma outra realidade, mas cada realidade que nós vivemos, Deus tem um propósito, Deus tem algo para nos ensinar, né? E nós precisamos aprender também a usufruir desses momentos, o que Deus está querendo nos ensinar, o que Deus quer fazer, né? De que forma Deus vai agir neste momento. E quando o pastor nos convidou para trazer a palavra de Deus, aí a gente fica pensando que a gente vai ministrar no coração de Deus. Eu tenho algo assim com o Senhor, que para ministrar uma palavra tem que queimar primeiro aqui, né? Então a gente começa a pedir ao Senhor uma palavra, e aí Deus me fez lembrar que vocês estão vivendo o ano da conquista, né? O ano da conquista é um termo muito profético, né? Porque eu creio que Deus, quando trouxe o pastor Cid e o pastor Soraya para cá, ele trouxe para um tempo, eu creio, profético para este lugar, já trouxe com esse tema, que eles vieram dispostos a conquistar. Eu tenho certeza disso. E tenho certeza que Deus vai fazer proezas neste lugar. Mas os pastores sozinhos não conseguem, não é? Tudo que conseguimos aqui, irmãos, o tempo que caminhamos aqui, toda essa construção, porque a igreja tinha, né, nada, quem chegou depois teve tudo pronto, né? Mas quando eu estou falando aqui para poder trazer a memória dos irmãos, o que Deus faz. Deus faz, a igreja não tinha sala, não tinha banheiro, eu tinha banheiro, né? Para homem e mulher, isso é até engraçado. Entrava um, quem caía uma mulher, eu tinha que revezar, né? Não tinha cozinha, não tinha gabinete, não tinha sala, não tinha nada, né? Só tinha um tempo pequeno, e assim era nosso jeito de mato, né? Cheio de barato, ratos, do tijolo, entende? Mas tudo que conquistamos, quando a gente vê tudo isso aqui, irmão, sabe? A gente vê graça de Deus, nós uma igreja que amou, uma igreja que chegou junto, uma igreja que abraçou a causa. Os pastores não trabalham sozinhos, irmãos.
quê? Davi não lutou sozinho, ele tinha um exército para lutar com ele, não é assim? Então, todos esses, Josué também não conquistou Jericó, não conquistou a terra prometida sozinho. Ele tinha um povo que estava com ele, porque Deus prometeu a Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então, Deus está com vocês neste lugar. Ele trouxe o pastor Cid, a pastora Soraya, mas Ele está com vocês e Ele quer voltar com essa igreja para obras maiores. Amém, queridos? Que Deus tem são coisas novas, coisas grandiosas, porque o nosso Deus é um Deus de novidade. Então, nesta noite, eu quero compartilhar algumas chaves para conquistarmos. Quando a gente fala ano da conquista, a gente, ai meu Deus, então vai ser um ano com esse da vitória, muita bênção, e a gente cria expectativa realmente da conquista. Porém, nós precisamos ter muita clareza, irmãos, que nenhuma conquista vem de mão beijada. Nada vem fácil. Falei aqui depois, ai, tem olha assim, não deixa de construir, não foram anos, 16 anos para construir uma igreja dessa, né? Para ampliar o tempo, que era metade, né? A gente ampliou o tempo. Foram 16 anos, foram 16 dias, não, irmãos. Conquista a cada dia, trabalhando, não tem dinheiro, fazer campanha, e ora, e jejum, e faz isso, fidelidade, dízimo, oferta, compromisso, teve que ter esforço, teve que ter renúncia, irmos para a rua, pastor Paulo de vocês vão para a praça, muitas vezes na praça, reformamos praça, plantamos árvores lá, sementes proféticas, quantas estratégias Deus deu, queridos. Então a conquista não vem de mão beijada, não vem, nenhuma conquista na nossa vida vem de mão beijada. Toda conquista vai exigir de nós perseverança, esforço, dedicação. Se você quer conquistar, seja na tua casa, no teu trabalho, no teu casamento, na tua vida ministerial, meu irmão, arregaça as mangas e vamos para a luta. Aleluia! Uma coisa eu sei, nós temos um Deus que é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se temos Deus ao nosso lado, meu irmão, minha irmã, nós só temos que ir. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Tem sido uma vida assim, com muitos desafios, né? Deus tem colocado coisas para fazer que eu jamais poderia imaginar. Mas uma coisa Ele sabe, Ele pode contar comigo. É a maior prova que eu dei para Deus, vocês sabem disso, né? Foi quando eu fui doente com câncer, e a nomeação junto com o diagnóstico do câncer. Eu estou falando isso para os outros, vocês verem, porque toda conquista vai exigir de nós renúncia, sacrifício, trabalho, né? E aí, Deus, eu tinha que vir para cá, uma terra desafiadora, né? Tem recursos, né? É uma igreja missionária, não era uma igreja como hoje, igreja de Palmeiras, mas muitos desafios. O pior é o filho com diagnóstico de câncer que recebi logo depois, antes de tomar posse aqui. E quando eu disse sim para o Senhor e assumi esse lugar, eu creio que essa minha atitude, eu sei, graças a Deus, eu não sei até hoje como consegui fazer isso, mas sei que é Deus, né? Mas a atitude de dizer sim para o Senhor, naquele momento onde eu poderia ter falado, agora eu não posso, agora eu vou cuidar do meu filho, mas Deus só falou. Você tinha feito isso porque eu quero que você, que não conhece a história, você entender como que Deus faz, como que as conquistas vêm, mas muitas e muitas e muitas vezes toda conquista você vai ter que renunciar a alguma coisa. Você vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que abrir mão de alguma coisa. Se você confia no Deus que você serve, você vai fazer isso. E foi o que Deus falou no meu coração, né? Cuide das minhas coisas, eu vou cuidar das suas. E nós não abandonamos a obra, nós não abandonamos a missão. Foi a primeira missão que Deus me deu e já deu um desafio de fogo. Me senti Abraão quando Deus pediu Isaac. E o meu Isaac foi o meu filho mais velho, cuidando da igreja, cuidando do meu filho, ia para o Rio, né? Que não tinha tratamento na época, e a gente vai para lá, vem para cá, e tinha um bebê ainda, uma igreja para cuidar, nossa, loucura! Mas o Senhor supriu todas as necessidades, o Senhor nos abençoou, e o mais lindo e importante, que meu filho foi curado para a glória do Senhor, né, ele foi curado, hoje junto está casado, e assim, a gente celebra, sabe? A conquista veio, a vitória veio, a cura veio, mas teve renúncia, teve preço, sabe? E Deus tem isso de mim, de você, porque às vezes a gente fala que a gente confia em Deus, mas as nossas atitudes não demonstram confiança. É muito fácil falar que confia, mas a uma hora a nossa fé vai ser testada. E aí é nessa hora que nós vamos, né, exercer a nossa fidelidade ao Senhor. Eu quero ler com vocês Salmos 108, verso 13, apenas o 13.
Depois eu vou ler outra história, mas é só para a gente introduzir aqui o assunto, né? Chaves para a conquista. Diz assim, Salmos 108, verso 13. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará os nossos adversários. Amém? Então nós vamos assentar. A palavra de Deus ela é muito clara, ela já nos garante que com Deus nós vamos conquistar. Ou seja, a presença de Deus é o suficiente para você ser um conquistador. A presença de Deus é suficiente para você ter uma vida de conquista. Seja na tua família, seja na tua vida ministerial. Ter Deus te dá garantia de uma vida de conquista. Eu sei que muitas pessoas podem pensar, mas pastor, eu tenho Deus, eu sirvo a Deus há tanto tempo, estou na igreja, mas a minha vida, meu irmão, quando a gente tem Deus, e a gente vive de acordo com a palavra de Deus, porque ter Deus não é só vir à igreja. Ter Deus, o compromisso com Deus é ouvir a palavra dele e viver de acordo com aquilo que ele diz. Amém? E obediência ao Senhor. Porque se você está com Deus e anda com Deus, Ele vai te dar a direção naquilo que você precisa fazer. E muitas vezes você quer a conquista. Quer ver um exemplo que veio agora na minha memória? Aquele momento do casamento, né? O que aconteceu na Galileia? Acabou o vinho. Eles queriam conquistar aquela vitória, porque senão seriam envergonhados, né? E o que aconteceu em Caná da Galileia? O que aconteceu? Jesus falou para eles pegarem talhas, botar água. Eles queriam vinho, Deus mandou encher de água. Então, aparentemente, uma coisa meio louca, Deus mandando fazer coisas que, na verdade, eles queriam outra. Eles queriam vinho pronto, né? Eles queriam que Jesus desse um jeito, mas não dessa forma, mas eles obedeceram. Eles obedeceram. Nem sempre Deus vai mandar a gente fazer coisas fáceis. Deus vai mandar fazer coisas desafiadoras. Como Ele desafiou a assumir a igreja mesmo com o filho doente com um bebezinho. Como Ele falou para encher de água e eles precisando de vinho. Então é a sua atitude de ouvir e obedecer que demonstra que você anda com Deus. Quem anda com Deus ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que ouve e pratica é como um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha e vem o vento e a chuva e a tempestade. Ela permanece de pé. Por quê? Porque ela está firmada na palavra de Deus. De Deus, irmãos. Quando eu falei de conquistas que vivemos aqui no passado, isso não quer dizer que foram só dias de vitórias, dias bons, muito choro, muito pranto aqui no altar, muitas orações, 6 horas da manhã, semanas de oração, com meia dúzia, 2 pessoas, 3 pessoas, clamando, chorando, gemendo, irmãos. Toda conquista vai ter renúncia, você vai ter que se esforçar, você vai ter que desejar a tua vitória e confiar que o Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir a promessa. E nós temos que nos apegar nisso. Deus está comigo e com Deus nós vamos conquistar. Com Deus que nós lemos, com Deus eu vou conquistar. Está difícil, Senhor, mas nós vamos conquistar. Eu não sei o que fazer, Senhor, mas nós vamos conquistar. Senhor, ninguém está ajudando, mas eu vou conquistar. Porque você tem Deus. E se você tem Deus, você consegue. A força do Senhor. Aleluia. Aleluia. Se você parar para pensar, as conquistas que você teve na sua vida foram fáceis? Comigo não foram, amados. Nada, eu não ganhei uma casa pronta para morar. Nós queríamos casar. E na época, né, para morar de aluguel, se a gente tinha um pedaço de terra no quintal da mãe, então a gente constrói do jeito que dá para construir. Né? Então falava quase uma meia água, um pouquinho mais, porque eu estou na sala também, né? Mas tipo assim, com um amarelão no chão, que não tinha dinheiro para piso, um telhado que não tinha dinheiro para laje. E assim a gente começou a nossa vida. Não tinha carro, era bicicleta velha de Sérgio. E vamos lá, para a gente começar a conquistar. E a gente foi renunciando os lanches, o que é isso? Às vezes vocês querem casa própria, não querem renunciar um lanche, não querem renunciar uma viagem, não é? Irmãos, a conquista não vem assim. Tudo você vai ter que se esforçar, tudo você vai ter que fazer algo. O esforço é necessário até para a gente poder valorizar, não é? E assim nós conseguimos a nossa casa, depois tivemos as melhorias, né? Ampliação, depois mudamos laje, mudamos pisos, glória a Deus, Deus foi nos abençoando, mas houve sacrifício. Conquista de casa, faculdade, quando eu fiz,
eu fui estudar teologia, tive que ir para o Rio de Janeiro com um bebê, levando o bebê, primeiro fui grávida com o barrigão, depois o Sérgio tinha comigo para poder fazer a faculdade. E dava para amamentar, ele ficava com o bebê, eu estava amamentando, né? Depois entregava o bebê para ele, mas eu queria terminar, concluir a faculdade. Para isso ser presbítera da igreja, estar hoje na posição que eu sou, por graça do Senhor. Se eu não concluísse, eu não estaria no lugar onde Deus já tinha preparado para mim. Então, muitas vezes você não conquista porque Deus não quer que você conquiste. Não, Deus quer, Deus tem sonho, Deus tem projeto, mas você precisa se preparar. Você precisa buscar essa conquista e esforçar para que essa conquista venha acontecer na sua vida. Amém, igreja? Amém? A Bíblia conta história muito interessante, essa história, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Se você puder, abra a Bíblia, mas pode ficar sentado, nós vamos ler essa história para nos lembrar uma conquista fantástica que aconteceu. E essa história fala de Davi, quando ele derrota os amalequitas. Lá, 1 Samuel, capítulo 30, a partir do primeiro versículo, diz assim essa história: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiras as mulheres que lá havia, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as, prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram na alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a qual fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Até aqui, depois nós vamos finalizar essa história, mas nós sabemos que aqui foi um momento onde teve o ataque em Ziclag, uma cidade onde Davi estava com a sua família. E a Bíblia diz que esse episódio ocorreu no período em que Davi ainda não era rei. Ele estava refugiado lá com os filisteus para escapar da perseguição de Saul. E a Bíblia diz que certa vez Davi, então, ele saiu para uma guerra e ele deixou aquele lugar. E quando ele chegou em casa, ele percebeu na cidade, ele percebeu que a cidade tinha sido atacada, saqueada, levaram tudo, destruíram tudo, e a família dele, dos seus soldados, todos foram levados cativos. Os amalequitas atacaram esta cidade, levaram cativos todas as famílias. Agora imagine o que você faria no lugar de Davi, de todos os seus soldados. Imagine você chegando na tua casa, e as coisas sendo destruídas e de repente levaram tudo. Davi agora tinha uma tarefa de ter que ir trazendo de volta, de conquistar tudo de volta, aquilo que o inimigo roubou. E a gente está contando essa história, e talvez você tenha uma história parecida. Quem sabe você hoje vive uma história e o inimigo roubou muitas coisas que você outrora tinha. Quem sabe tinha uma família, já não tem mais. Quem sabe você tinha um ministério atuante, frutífero, Fala do passado, contar do passado é muito bom, mas o bom é como a gente começa a história com Deus, é como a gente termina. Amém, irmãos? Amém? É muito bom a gente falar daquilo que Deus fez, mas e agora? Deus está fazendo, Deus continua sendo Deus, Então Deus continua fazendo, escrevendo a minha história e a sua história. Mas muitas vezes o inimigo ele quer nos parar. O inimigo quer nos parar, irmãos. Nós temos que estar atentos a quantas e quantas vezes ele já tentou me parar, e certamente tentou você, e tem tentado, e talvez ele tenha conseguido. E muitas pessoas estão paradas, porque se decepcionaram no passado, porque foram se frustraram, porque alguém machucou, e aí tem gente que não quer mais trabalhar na igreja, porque foi ferido lá atrás. Peraí, nós estamos aqui para servir ao Senhor. Se servimos ao Senhor, nós temos que dar o nosso melhor para o Senhor. Mas muitas vezes o inimigo, ele rouba os nossos sonhos, porque ele não quer ver você conquistando, avançando e progredindo.
pedindo. Então, talvez você esteja vivendo uma história dessa, ou talvez, eu não falei, o Espírito Santo esteja lembrar de coisas que foram perdidas, coisas que foram abandonadas, coisas que foram roubadas. E Deus manda te dizer nessa noite que é a noite de conquista, é a noite de você trazer de volta, de buscar tudo aquilo que foi roubado. Se os sonhos foram roubados, Deus vai trazer de volta. Deus quer fazer isso. Deus quer trazer a sua família de volta. Deus quer restaurar o seu casamento. Deus quer restaurar a sua vida ministerial. Mas uma coisa é que eu sei: Deus quer usar você para essa conquista. E aí nós precisamos entender que a gente pensa, às vezes pensa que é só orar. Orar a gente tem que fazer, eu falo sobre isso. Mas Deus quer usar você, assim como Ele fez com Davi. Então, algumas chaves que nós vemos nesse texto. A primeira chave, para você conquistar aquilo que foi roubado, aquilo que foi perdido, enfim, você precisa da chave do posicionamento. Posicionamento. Nós vemos na história que nós lemos aqui, que assim que eles chegaram na cidade, eles viram tudo destruído e a família foi levada, eles começaram a chorar, normal, seres humanos, né? A família foi levada e eles começaram a chorar. Agora o que nós aprendemos é que não adianta ficar só chorando pelo leite derramado, não adianta você ficar chorando com saudosismo daquilo que viveu no passado, não adianta você ficar só chorando ou só reclamando. Queridos, eu estou falando que não pode chorar inteiro também, eu estou falando que nós não podemos ficar só chorando, ficar só lamentando. Nós precisamos nos posicionar, porque chorar, você pode chorar, mas se ficar só chorando, o choro vai roubar as suas forças. O texto é bem claro quando fala: então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. E eles estavam chorando, já não tinham nem mais forças, porque o choro rouba as nossas forças. O que Deus quer falar comigo e com você: pare de chorar. Há um tempo de chorar e há um tempo de parar de chorar, queridos. E quando a gente para de chorar, é hora de se posicionar. De se posicionar para você ir para a conquista. Porque a Bíblia diz que Davi chorou também, mas teve um momento que Davi foi se fortalecer no Senhor. Então, diante da perda, do choro, da angústia, Davi ficou mais prostrado. Não vai resolver você ficar prostrado não. Quando eu perdi a minha mãe foi muito difícil. Vocês sabem disso, quem estava aqui, né? Por época, não sei se foi na semana da festa árabe. E aí o pessoal queria cancelar a festa por causa da minha mãe que tinha falecido, o funeral foi aqui, né? E enfim, eu falei assim: não, a gente não vai cancelar a festa porque minha mãe morreu. Ela morreu, eu vivi um luto, sofri, foi difícil, muito difícil, ela é muito querida, todo mundo sabe disso, né? Mas enfim, mas nós não vamos parar a obra do Senhor. Chorei, né? No dia que a festa aconteceu, os irmãos fizeram a coisa acontecer, glória a Deus. Não fiquei aqui com o postal, não ficou o dia inteiro trabalhando com vocês, mas vim com noite, ainda veio uma rápida palavra. Por quê, queridos? Porque não adianta a gente ficar só chorando, só lamentando, porque a obra continua, Deus continua contando comigo e com você. E como você consegue fazer isso, pastor? Na força do Senhor. Porque Davi fez isso, se fortaleceu no Senhor. Não é porque eu sou melhor, não. É porque o pastor é melhor, a pastora Soraya é melhor. Não, que quando a gente se fortalece no Senhor, a gente tem fé, a gente tem coragem, a gente tem força, porque não é nossa, vem dele. Aleluia! Então o primeiro passo para a conquista é você se levantar, espiritualmente buscar o Senhor. Você conhece a história de Ana? Todo mundo conhece a história de Ana. Que história fantástica, né? Uma mulher estéril, ela queria ter filhos, mas não tinha. Mulher de Deus, mulher de Deus. Quem disse que homem de Deus, mulher de Deus não tem problemas? Temos problemas sim, irmãos. Passamos por lutas sim. Mas a Bíblia diz que essa mulher, enquanto ela ficava chorando, lamentando, ouvindo ali, né, a Penina irritando e provocando ela: eu tenho filhos, você não tem. Eu não sei as coisas que ela falava, certamente coisas que feriam o coração. Enquanto Ana dava crédito àquela voz, enquanto Ana ficava chorando e não queria comer, Ana não conquistou. Foi quando Ana se posicionou e ela levanta e vai para a casa de Deus e se prostra diante do Senhor e chora, mas agora chora na presença do Senhor. Então, se é para chorar, chore na presença do Senhor. Clame ao Senhor, apresente ao Senhor a sua dor. A história de Ana nos mostra que o posicionamento de fé, de perseverança e de entrega é que fez com que ela conquistasse a vitória dela de ter um filho. E se Ana não tivesse se posicionado, e se Ana permanecesse lá, né, no choro, Ana não teria conquistado nada.
Queridos, a dor pode explicar o seu momento, mas a dor não precisa determinar o seu futuro. E é por isso que muita gente não está conquistando. Porque ela está só vivendo a dor, né? Da perda, a dor daquele momento. Você pode viver hoje essa dor, mas essa dor, ela não tem que determinar o seu futuro. E a vitória, ela começa quando nós deixamos essa posição de autocomiseração, achando que todo mundo tem que ter pena da gente, porque eu sofri, porque eu nasci assim, porque eu estou sofrendo, passando por isso. Nós temos que sair deste lugar, porque foi isso que Ana fez. Ela saiu deste lugar da autocomiseração. Sabe, queridos? Porque enquanto ela estava neste lugar, ela não tinha conquista nenhuma. Mas quando ela se posiciona em Deus, esse posicionamento trouxe um milagre para Ana. Deus está falando com você, é o seu posicionamento que vai trazer o teu milagre. O que Deus tem pedido para você fazer e você ainda não fez. O que Deus mandou você fazer e você ainda não fez. Deus certamente mandou você se levantar, se posicionar. Certamente Deus mandou você colocar a mão no arado. Certamente Deus mandou você fazer algumas coisas, perdoar. Deus mandou você fazer algumas coisas que talvez você ainda não tenha feito. Deus está esperando o posicionamento seu para que Ele possa liberar a sua conquista. Quando chega a conquista, diga: eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, mas eu tenho que me posicionar, irmãos. Irmãos, quando nós vivemos a pandemia, foi algo muito desafiador para todos nós, não é verdade? Eu tinha acabado de sair da igreja, um mês, né, assumi a igreja universal, e depois de um mês, apenas um mês, sem conhecer o povo, né, não tinha como te conhecer, em um mês a igreja, entrou a pandemia, teve que fechar todos os tempos, né? Fechar tudo, a gente podia ter culto, podia conhecer os irmãos, a gente tem que se reinventar. E vocês sabem que muitas igrejas até fecharam. Por quê? Muitos pastores não se posicionaram. Se trancaram dentro de casa, ficaram com medo de morrer. É verdade, Senhor. Muitas pessoas, pastores, muitos irmãos da igreja, muitas pessoas fizeram. E realmente era algo perigoso. Eu falei: Jesus, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui nessa prostração, vou ficar aqui presa, sem poder fazer nada. Eu comecei a buscar em Deus estratégias. Eu comecei a me posicionar no Senhor. Não pode ter culto, mas uma coisa a gente vai fazer então. Eu vou para a igreja sozinho. Domingo de manhã eu abri a igreja, ficava com oração. Os irmãos sabiam que a igreja estava aberta. E eu lá orava, a gente não tinha distanciamento, é claro, mas eu ficava lá orando, os irmãos iam lá para ofertar, para dizimar. Uma estratégia que Deus foi dando, irmãos. A gente aprendeu a fazer live. Nunca na minha vida eu imaginei que algum dia ia fazer live. Aprendemos a fazer live. Todos os cultos, durante toda a pandemia, nós fizemos lá no altar do Senhor, lá na casa do Senhor. A igreja não podia ir, mas o Ministério de Louvor nos ajudou e nós fizemos lá. Aprendemos a ser igreja em pandemia. Mas quem não se posicionou, infelizmente, igrejas fecharam, ministérios acabaram, né? Famílias muitas vezes foram destruídas porque as pessoas também não se posicionaram em amar, em estar cuidando do outro, porque foi um tempo desafiador, tem que estar todo mundo junto, não é verdade? Mas quem se posicionou, com certeza recebeu vitória. Então, queridos, nós temos que aprender, entende? A nos posicionar para que Deus possa fazer coisas novas na nossa vida. Então, nessa noite, Deus manda te entregar essa chave, a chave do posicionamento. Tome posse dessa chave. Declare comigo agora: eu tomo posse da chave do posicionamento. Eu vou me posicionar. Aleluia! Deus quer contar com você para obras maiores neste lugar, para que vocês possam ter grandes conquistas. A segunda chave que eu quero falar com vocês é a força do Senhor. É interessante que o texto diz, Davi, versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram e apedrejaram. Sempre quando Davi em algumas situações tem que procurar o culpado, né? A gente sempre tem que procurar quem foi o culpado. Por que estamos vivendo isso? A gente tem que procurar o culpado. E assim fizeram com Davi, ele era o líder sempre é culpado, né? E pensaram em matar Davi, apedrejar Davi. Eles estavam amargurados pela situação. E diz o texto: os homens falaram e apedrejaram, todos estavam amargurados por causa dos seus filhos, suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Ele também estava amargurado. Ele também tinha perdido sua família. Mas em nenhum momento ele pensou em apedrejar ninguém, né? E em nenhum momento, o que ele fez? Na hora do desespero, na hora da dor, o que nós temos que fazer é achar um culpado, é querer jogar
tacar pedra em quem nos apedrejou, quem nos machucou. Muitas vezes nós agimos assim, a natureza humana pede para agir assim, mas o homem espiritual, ele vai buscar a presença, ele vai orar, ele vai buscar Deus, ele vai se fortalecer em Deus, porque às vezes nós somos injustiçados, às vezes nós passamos por situações em que realmente nós não fizemos nada, que Davi não era culpado, mas Davi foi se fortalecer em Deus. Ele não se prendeu ao desespero. Em vez de ele se render à dor, ele se fortaleceu no Senhor. E a minha pergunta para você é: o que você está fazendo com aquilo de ruim que acontece na sua vida? O que você tem feito? Você tem buscado a Deus ou tem deixado de buscar a Deus? Porque se você não busca o Senhor, se fortalece no Senhor, você não vai conquistar. Você não vai, a tua vida vai ficar parada. Porque tem gente, eu já ouvi muitas pessoas: ah, pastor, eu trabalhei, e minha família continua da mesma forma. Eu trabalhei, vem cá, continue fazendo a sua parte. Semente, continue semeando, continue orando, continue chorando na presença do Senhor, porque aquele que planta e não está semeando, que está chorando, ele vai voltar com os seus molhos, né? Ele vai voltar com a colheita na mão. É promessa do Senhor. E existem promessas, irmãos, que talvez a gente nem vá contemplar com os nossos olhos. Só pela fé, né? Existem certas conquistas que vai ser pela fé, irmãos. Mas a semente foi lançada. Eu já ouvi pessoas, testemunhas de pessoas que se converteram. Quer ver um exemplo? De pessoas, mães que oravam por filhos para se converter e os filhos com coração duro. Mas a mãe orava, a mãe profetizava, a mãe declarava, e um dia a mãe morreu. Depois de um tempo, os filhos se converteram. E aí testemunha: a minha mãe era uma de oração, a minha mãe pagou o preço por mim, a minha mãe falava do amor de Deus. Então, meu irmão, não despreze as sementes que você tem plantado. Sementes de fé, elas vão florescer. O inimigo tem semeado no teu coração para você não semear mais, para você parar, que nada está acontecendo. Mas quando a gente planta uma semente, a gente não sabe o que está acontecendo mesmo, não, né? A gente não vê nada acontecendo, mas algo poderoso está acontecendo debaixo da terra. Existem sementes como a do feijão que rapidinho ela germina, mas existem sementes que precisam de profundidade, precisam de tempo. E eu não sei qual é a conquista que você quer receber de Deus. Talvez a tua conquista é algo tão grande, é algo tão poderoso, que precisa de raízes fortes, e para isso a semente precisa estar bem enraizada. Então não desista, continue regando essa semente, que você vai ver ela florescer. E eu profetizo que Deus, Ele vai te surpreender. Aleluia! A Bíblia diz que Deus faz além do que pedimos e pensamos. Irmãos, eu tenho vivido muitas experiências com Deus assim, sabe? É lindo demais a gente ver a grandeza de Deus. Ou seja, você ora por uma coisa, Deus faz além. Deus faz além, porque é um Deus que gosta de nos surpreender. Por isso que a Bíblia fala, né? Que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos. Então, feche os teus olhos agora, comece a contemplar agora e pedir ao Senhor o que você quer. Peça ao Senhor, peça com fé. Agora, entenda bem uma coisa: tudo que você está pedindo, o Deus que você serve, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Ele vai dar muito além do que você está pensando, do que você está sonhando, para Ele mostrar para você, para Ele mostrar para mim a grandeza e o poder dele na sua vida. Aleluia! E com isso eu quero dizer: não limite o poder de Deus. Deixa Deus te surpreender, porque é isso que Ele quer fazer. Eu quero te lembrar que esse Deus que você serve é um Deus forte. É um Deus forte. Então, se você se sente fraco: pastor, eu não consigo, como que eu não estou tão fraca? Não, você é fraco e eu sou fraco quando eu não tenho tempo. Mas quando nós estamos caminhando com Ele, o que Ele nos garante? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode falar isso? Tudo posso naquele que me fortalece. É promessa do Senhor. Filipenses 4:13 fala isso. É a promessa de Deus. Então pare de falar: eu não posso, eu não consigo. Você pode, porque a Bíblia diz que você pode. E eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Então eu posso, eu vou. Como vai ser, eu não sei. Pode dizer, mas eu não sei.
Tem muita gente que não conquista comigo, eu não vou. Aí eu sou fraca, eu não vou. Meu irmão, em nome de Jesus, vai nessa tua força. Vai, como Gideão foi. Estava com medo. Gideão falou, eu sou mais pobre. Eu sou menorzinha. A gente fica assim, né? Ih, irmão, para com isso aí, em nome de Jesus. Se levante, se posicione. Você tem um Deus grande, um Deus poderoso. Deixa ele ter Deus na tua vida. Deixa ele te surpreender. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Tira os olhos das circunstâncias e olhe para Deus. Se você ficar focando no problema, focando na dor, meu irmão, tua vida vai ser uma vida de derrota. A Bíblia diz, eleva os teus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor. Então olha para ele. Não olhe para aqueles que te machucaram. Não olhe para aqueles que te feriram. Não olhe para aqueles que te decepcionaram. Olhe para o Senhor, o autor e consumador da tua fé. Aleluia! Deus precisa de homens e mulheres que se posicionam em fé. Porque com Deus é assim, mas é crer, crer. Eles creem, não creem, creem, creem. Não sei entender isso ainda, né? Porque a gente esquece. Eu estou fraca nada. O diabo tenta te convencer. Mas o diabo é mentiroso. Se você está fraco é porque tem buscado a Deus. Se você está fraco é porque não tem orado. Se você está fraco é porque não tem se alimentado. É porque Deus é fraco, mas Deus é forte. E se Ele é forte, você é forte. Então fique perto dEle, porque perto dEle você é forte. Diga para os seus funcionários, fica pertinho de Deus, irmão. Fica pertinho, você está forte. Pertinho dele, fica corajoso. Pertinho dele, ele vai embora. Porque Ele é poderoso. Aleluia. Ele é poderoso. Vocês acham que Davi, quando enfrentou o gigante Golias, vocês acham que Davi não era nem soldado? Ele não tinha nem condições nenhuma de enfrentar aquele gigante, humanamente falando. Ele tinha um preparo físico. Ele não tinha nenhuma espada, ele não tinha lança, ele não tinha escudo, ele não tinha nada. Não é? Mas que todos os outros soldados preparados ficaram olhando para o tamanho do problema. O tamanho do gigante é quase 3 metros. Olha a voz dele. E isso. Ele provavelmente falava várias coisas. Davi não viu isso, queridos. Davi olhou para o tamanho do Deus dele. Ele olhou para aquele gigante, mas ele olhou acima daquele gigante que tinha um Deus poderoso. Ele fala para aquele gigante, não deixa contra mim com espada, com lança, não tem nada disso. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor, dos exércitos. Então quando você for para a guerra, você não vai no teu nome. Você não vai porque você tem capacidade. Você não vai porque você tem arma suficiente. Porque você tem experiência. O que vai fazer você um vencedor é Deus na sua vida. O Deus que vai garantir a tua vitória, irmãos. Oh, meu Deus, isso é algo poderoso, queridos. Olha só, eu vou compartilhar com vocês quando o bispo colocou a nomeação para ir para o CSD. Não sei se eu já falei aqui, que eu peguei aqui um tempo atrás, não sei se cheguei a falar isso. Se falei, me perdoe, vou falar de novo. Mas veja bem, quando o bispo me desafiou para ser superintendente distrital, eu nunca na minha vida pensei em ser, porque você dá muita dor de cabeça. Meu Deus do céu, cuidar da igreja é difícil, mas cuidar de pastores, os pastores são difíceis, irmão. Você não tem noção. Pastor, você pastor Solar sabe disso. Tem os pastores que não querem nada que eu faça no Brasil. Ai, Jesus, me perdoe. Mas porque a gente vai nos encontros e a gente vê que está sendo ministrado, está lá fora começando. O bicho está falando, estão lá batendo papo, entendeu? Então isso para mim é algo assim muito difícil, sinceramente. Eu acho que o pastor tem que ter postura, tem lugar para certo começar, tem hora. Nós temos irmãozinhos que só Jesus na causa, né? Deus vai trabalhar. Mas enfim, então eu imaginei algo muito complicado, eu nunca quis na vida. E o bispo ele foi fazer a nomeação dos SDs e ele fez isso no YouTube, ao vivo. Você pensa que a pastora Débora estava aqui, não sabia quem era, quem é esse superintendente do nosso destino. Aí eu estava com o pai, fui tomar café com a minha cunhada, tinha que estar fazendo aniversário, a gente estava na cafeteria tomando café. E aí, de repente, o telefone toca, o pastor Lucas, que é o pastor que me ajuda na cabeçada, ele fala, parabéns na SD. Eu falei, o que é isso? SD? Como assim? Mas você não viu, não? O bicho acabou de ler o seu nome, você é superintendente distrital. Eu falei, você está brincando comigo, não acredito. O bicho não falou comigo, ele mandou um recado, me perguntou se eu queria. Não, ele tem isso aí, tem um erro. Mas não era, irmão. Eu cheguei em casa e falei, olha, fiquei preocupado com aquilo, que ali, o café, nem descer mais nada, né? Porque eu fui para casa ligar com isso, para saber o que aconteceu. Só que teve um equívoco isso, errou o nome, o que aconteceu? Aí começou a rir, não, pastor. Deus não fez lembrar do seu nome, quando eu orei, Deus do seu nome. Eu falei, mas o senhor nem mandou mensagem, nem perguntou se eu queria, o senhor simplesmente me nomeou.
Ele falou, pois é, tem 2 pessoas que eu simplesmente não mirei mesmo. Eu falei, Jesus, e agora? Minha vontade era falar, não. Sabe por quê? Eu tinha acabado de me aposentar, moça. Prefeitura, trabalhei 30 anos de prefeitura, e eu pensei, agora eu vou descansar, vou só cuidar das famílias, maravilha, vai ser uma bênção. Eu pensando que era zona de conforto, e aí então o Senhor me dá esse desafio. E aí sabe o que eu fiz? Porque Deus conhece o meu coração. Eu sempre falo assim comigo, se você for, muda outro. Então eu quero usar você. Se você não quer ser usado, eu vou usar outro, mas a obra vai acontecer. Epa, eu estou com medo, mas eu estou com medo mesmo. Como vai ser você? Eu nunca fui, não tem ninguém para me ensinar, mas se Deus que lembrou, fez com que o bicho fez tantos pastores lembrar de mim. Eu não tinha amizade com o bicho de dia a dia, de mensagem. Ele foi uma vez, uns anos atrás, bastante, tem mais de 10 anos atrás, foi no SD aqui em Alto Frio, uns anos atrás, quando ele era pastor da Igreja Central. E aí, Deus fez ele lembrar. Por quê? Deus queria fazer algo na minha vida, queria me usar para algo, né? E Deus conhecia o meu coração. Eu estava escondidinha lá, muita gente estava querendo o carro, mas o Senhor escolheu a mim. Eu não me sentia capaz, irmãos. Eu não me sentia capaz, porque eu não me sinto de estar na posição que Deus me colocou. Mas Deus olha o nosso coração, Deus vê a nossa integridade, a nossa alegria de servir, de fazer com excelência, de trabalhar com amor. Deus olha isso. Então, muitas vezes nós não vamos ser aplaudidos, não vamos ser reconhecidos, mas tudo que fizermos, devemos fazer com amor, porque tudo que fizermos, fazemos para Deus. E o Deus que tudo vê, Ele há de nos abençoar, Ele há de nos recompensar. E eu estou falando isso para você, porque quando você estiver fazendo o teu trabalho, o seu serviço, faça o teu melhor. Dê o teu melhor, porque faça como para o Senhor. E o Deus que tudo vê e vai te abençoar e te recompensar. O teu patrão, de repente, nem vai aplaudir, reconhecer, mas Deus está vendo. Se a porta maior não for aberta ali, Deus vai abrir uma outra porta, mas Ele vai ser fiel e vai fazer isso. Ele fez isso com José semeou, e ele ficou em tempo de escassez, né? Tempo que ele estava sendo rejeitado pela família dele, mas ele estava lá na casa de Potifar, dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, cuidando do seu melhor. E a Bíblia diz que aonde ele colocava a mão, Deus abençoava, Deus prosperava, porque o Senhor era com ele. Então ele fez o seu melhor e Deus o abençoou, Deus prosperou e José conquistou, meus irmãos. Ele chegou num patamar onde, quem sabe, né, os olhos dele jamais ele poderia chegar, irmãos. A segunda pessoa mais forte, né, naquela época, ele ficou abaixo de Faraó, tão somente um homem importante, né? Por quê? Porque foi um homem fiel, um homem que estava servindo ao Senhor com fidelidade, um homem que foi sendo fiel apesar das injustiças. Ele permaneceu fiel ao Senhor. Então, nosso Deus, Ele tem conquistas para as nossas vidas. E é um momento que Ele vai nos surpreender, como eu fui surpreendido quando falei com os irmãos, e toda a história, quando fui nomeado para a Central. Irmãos, isso é graça de Deus, irmãos. Ou vocês acham que eu estava com medo? Claro que sim, meus irmãos. Quem é a pastora Débora? A pastora Débora, que era membro da Betel, depois toda a pastora auxiliar, veio para aqui, né, aprendeu tudo aqui nessa escola linda que Deus nos deu, não é verdade? E de repente Deus agora me coloca para ser pastora na Central de uma igreja centenária, uma mulher, na frente daquele polvarel lá. Sabe o que é isso, irmãos? É graça de Deus. E sabe por que eu estou falando com você? Porque às vezes nós temos medo de avançar. Nós temos medo e rejeitamos muitas vezes as bênçãos do Senhor, porque nós temos medo, não queremos isso, que a gente acha que a gente não é capaz. Eu não vou conseguir. Gente, o pastor faz um convite para você assumir o ministério. Eu não sei falar, eu não posso, eu não consigo. Quem disse que você não pode? Quem disse que você não consegue? Se Deus fez o pastor lembrar do teu nome, a pastora lembrar do teu nome, é porque Deus viu um potencial em você. Assim como Gideão, Deus olhou para ele, homem valente. Ele é valente como assim? Eu estou aqui comendo e você diz que eu sou valente. Deus olha para o teu coração, Deus olha para a tua integridade, Deus olha para aquilo que você carrega aí dentro. E esse Deus, Ele quer apontar para você para grandes obras, para grandes conquistas. Ele quer usar você para salvar a tua família, para salvar os seus vizinhos, para levar o evangelho lá no teu trabalho. Será que Ele pode contar com você? Onde você está? Quem sabe você está escondido, mas eu te conto hoje.
Quem sabe você está escondido na caverna. Quem sabe você está escondido malhando trigo no lagar. Está num lugar que não deveria estar. Mas Deus encontra a gente. Mas Ele me encontrou também. Eu estava escondido querendo aposentadoria, descansar. Deus me encontrou. E quando Deus me encontra, não fuja dele não. Porque se você fugir, você vai deixar de experimentar a grandeza e o poder desse Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Então, se você entrou aqui, pastor, mas eu estou fraca, nada, e hoje está recebendo uma palavra, isso já fortalece a sua fé. Chega em casa, você ora, amanhã você jejua, meu irmão. Quero ver se você vai ficar fraco, quero ver, porque as pessoas pensam que nós pastores, nós não temos problema, gente, né? Está tudo bem, não tem conta para pagar, não tem problema para resolver, irmãos. Ai de nós, se a gente não tiver vida de oração. Ai de nós. A minha manhã, depois que eu tomo meu café com meu esposo, não devocional, nós dois. A gente vai orar, a gente vai ler a palavra do Senhor, a gente compartilha a palavra do Senhor, a gente vai se fortalecer no Senhor. A gente não sabe o que a gente vai enfrentar naquele dia, a gente não sabe o que a gente vai enfrentar naquela semana, então todos os dias nós temos o nosso tempo com o Senhor. Isso é ter fortalecimento. Aí quando vem a luta e quando vem a prova, você consegue, porque você tem Deus contigo, você tem presença de Deus contigo. Aí você avança, aí você conquista, porque você tem comunhão com Deus. Em nome de Jesus, nessa noite, Deus está falando com pessoas aqui para se posicionar. Deus está falando com pessoas aqui para você se fortalecer em Deus. Deus quer contar com guerreiros neste lugar. Deus quer fazer uma obra extraordinária neste lugar. E Deus quer contar com a tua força. Deus quer contar com os seus dons, com os seus talentos. Deus quer contar com você. Pare de dizer eu não posso, eu não consigo, eu não vou. Pare, porque Deus quer contar com você, irmãos. Aleluia! Eu fico vendo quantas vezes eu chamo homens na palavra. Como Jeremias, no parto de uma criança. E ele foi um grande profeta. Meu Deus. Né? Moisés, eu não sei falar. Deus não tem nem confiança nesse povo, você viu? Gideão também. Deus não tem nem confiança. Você desculpa, não pai, desculpa, Deus. Deus não tem confiança. Porque Ele quer te usar, apesar de nós. Ele quer usar para a glória dele, porque quanto menor você se colocar diante de Deus, quanto menos você. Eu acho que é por isso que Deus gosta dessas pessoas que dizem que não tem condições, não tem capacidade. Você diz, quem sou eu? Igual falar com Deus. Quem sou eu? Tanta gente, bicho, mas Deus gosta disso, sabe por quê? Porque quando a glória vier, vai ser de Deus. Você sabe quem você é, de onde você veio. Quando eu falei aqui, lembrando de tudo isso que tem para a igreja, toda a história que foi feita aqui, a igreja bonita, tudo isso que foi conquistado, mas quando eu vejo cada detalhe, eu lembro, a glória é do Senhor. Porque quem estava aqui era uma mulher frágil, com filho com câncer, sem condições nenhuma, mas que simplesmente decidiu confiar em Deus. E confiar em Deus é você permanecer com Ele apesar dos dias maus. É você permanecer segurando no arado, mesmo achando que não tem condições de segurar. E aí Deus, Ele entra nessa peleja. E esse Deus poderoso, Ele garante a vitória. Amém, queridos? Amém? Eu quero encerrar essa palavra, a gente já falou, né? Mas eu quero encerrar com uma outra chave, que é lutar. Lutar, você precisa da chave para lutar. Nós falamos da importância de se posicionar, de buscar forças em Deus, a gente busca força e consegue a força orando, tendo compromisso com a palavra, mas a terceira chave é lutar. A Bíblia diz, partiu pois Davi e ele os 600 homens e com ele se achavam. Então a Bíblia diz que Davi buscou a Deus. Deus deu uma direção e Deus liberou para que ele pudesse ir. E a Bíblia diz então que Davi, ele foi. Porque ele orou, perguntou ao Senhor se podia ir, Deus respondeu, persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. E Davi, então, o que ele fez? Ele obedeceu a palavra de Deus. E ele partiu para a guerra. Partiu para a guerra. Ele foi para a guerra, porque ele confiou na palavra de Deus. Deus garantiu que ele poderia partir e que ele ia conquistar a vitória. Queridos, a sua conquista vai depender da sua disposição de avançar.
Deus nessa noite está fazendo esse desafio para você, esse desafio para mim, né? Quais são as suas guerras? Quais são as guerras que você precisa guerrear? Mas antes de você entrar numa guerra, consulte o Senhor, peça liberação ao Senhor. Não entre em guerras que Deus não mandou você entrar, mas se Deus autorizou você a entrar, entre com todas as suas forças, entre, porque Deus vai garantir a sua vitória. E a Bíblia diz que a Bíblia diz que Davi e seus soldados, eles conseguiram a conquista. Eles conseguiram a vitória. Mas por quê? Eles obedeceram a Deus. Porque eles perseveraram. Porque eles foram até o fim, queridos. Eles conquistaram a vitória. Então toda conquista vai exigir de mim esforço. Eu quero finalizar contando uma história. Ela é bem interessante para você poder analisar. Que às vezes a gente quer uma conquista e a gente não quer fazer nada, né? Essa história é muito interessante, porque fala que o rei, ele queria casar a sua filha, mas ele pensou, não pode ser um covarde, porque ser um homem bem corajoso, e aí eu quero qualquer homem para minha filha, não, homem tem que ser homem, né? E homem tem que ser valente. E aí ele foi e decidiu então que um homem que conseguisse atravessar um grande rio, com crocodilos famintos, este homem, somente este homem poderia casar com a filha dele. E aí anunciou lá na cidade, né, um grande dia, e os homens solteiros, todo mundo querendo, né, a filha do rei, casar com a filha do rei. Todos estavam lá. E de repente o rei, ele deu o primeiro sinal e ninguém pulou na água. O rei ficou assim, cadê esses homens corajosos dessa cidade? Aí, segundo sinal, a trombeta toca, ninguém pulou na água. Ele falou, onde é que estão esses homens valentes? Aí de repente, terceiro sinal, a trombeta toca, homem na água. O homem na água e vai lá e pula, e bate no crocodilo e pula para cá, e dá, e vai para lá e corre. Um desespero danado, se esforçando ali, perseverando para não morrer. E finalmente ele consegue atravessar. O rei ficou muito feliz, mas finalmente um homem corajoso. Esse é digno de ter, de casar com a minha filha, de ter as mãos da minha filha. Aí o rei então botou ele no palanque e falou, vou te dar uma oportunidade para você falar como que você conseguiu essa proeza. Você é um homem digno de casar com a minha filha. Aí o homem pegou o microfone, né, e falou assim, eu quero saber quem é que me empurrou na água. A gente não entendeu, né? Às vezes Deus vai usar alguém para te empurrar para você conquistar a tua vitória. Eu fui empurrada muitas vezes. Se eu estou no lugar onde eu estou hoje, porque eu me empurrou. Porque às vezes o medo nos paralisa. A gente acha que a gente não vai dar conta. Aquele homem, ele não pulou no rio, alguém me empurrou. Mas ele, para poder sobreviver, ele não estava nem querendo casar com a moça, ele queria sobreviver. Ele conseguiu sobreviver e casar com a moça. Ficou rico, ficou poderoso. Às vezes a gente não entende o agir de Deus. Os processos. Às vezes alguém nos empurra e a gente pensa que jogou uma furada. Não sabe ele que está contribuindo para a tua vitória. Ele está contribuindo para o teu sucesso. Igual os irmãos de José, crente está acabando com José, ele já estava empurrando José para o trono. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que você serve. É o Deus que vai usar pessoas para poder te levar ao propósito dele. Esse é o Deus que nós servimos, então louve, adore esse Deus. Obrigado, Senhor. Até por aqueles que eu acho que são inimigos, porque eles vão contribuir para a minha conquista, para a minha vitória. Você pode se colocar de pé neste momento. Davi, a Bíblia diz que ele conseguiu trazer tudo de volta. Davi conquistou a sua vitória. Oh, aleluia. Você também vai conquistar. Eu quero ser essa pessoa que te muda no rio hoje. Oh, Jesus. Eu tenho um ministério de falar as pessoas comigo mesmo, sabe? Porque muitas vezes as pessoas chegam, pastor, lembrei agora com o pastor Dimas. Uma vez ele falou do projeto Resgate, né? Na época quando nasceu o projeto. Pastor, eu pensei assim, a gente poderia fazer o projeto para poder alcançar os viciados. Poxa, que projeto lindo, maravilhoso. Aí a senhora acha maravilhoso, só você assumir. Aí os anjos da madrugada, quando a gente teve aqui no projeto, anjos da madrugada, quantos lembram do projeto? Porque anjos, né, que ele para a rua, levando alimento. Eu lembro que o irmão na época, o Dudu, acho que o nome dele, o Dudu foi, acho que não,
Mas enfim, vem falar comigo, pastor, eu estou uma mentira, eu mesmo na minha casa e tal. Aí eu falei, o que a senhora tem para esse projeto na igreja? Eu falei assim, poxa, bacana, coisa linda, gente, coisa linda. Eu acho maravilhoso, maravilhoso. Então a gente tem que alguém para coordenar você. Deus deu um projeto para você. Eu vou dar um apoio, eu vou motivar a igreja, né? E de fato a gente fez isso. Mas é assim que a gente empurra as pessoas. A pessoa às vezes ela não vê o potencial, ela está com medo. Mas aí você aprende com a pastora dela, vai com medo mesmo. Porque se você não for, a pastora te empurra. Mas eu ouvi isso, não nem você, Deus falou você. Você vai discutir com Deus, irmãos? Não, nós não somos covardes. Os covardes vão herdar o reino dos céus. Então não diga não para Deus. Porque se você falar não, você está sendo covarde. E os covardes não vão herdar o reino dos céus. Eu me sinto pequeno, eu me sinto fraco, meu irmão. Deus gosta dos seus pequenos para que a glória seja exclusiva dele. A honra dele. Então Deus quer os seus pequenos mesmo. Aleluia. Porque são os pequenos que ele vai engrandecer. São os pequenos que ele vai engrandecer, para que todos possam ver e dizer, foi Deus que fez. A gente olha tudo lindo, maravilhoso, foi Deus que fez. Cada ar-condicionado, cada poltrona, cada conquista, foi Deus que fez. A glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele. E eu creio que obras maiores ele vai fazer neste lugar, porque ele continua sendo Deus. Eu quero orar por você.